Saudações BH, saudações Brasil, Caio Belotti falando. A reportagem de capa da revista Veja desta semana fala que nós temos 1 milhão de transexuais no Brasil. Totalmente falta de proporção, falta de senso, escrita por pessoas que não conhecem a realidade. 1 milhão de transexuais? Faz-me rir, né, gente? Basta andarmos na rua de qualquer cidade de porte médio, de qualquer capital no Brasil, que nós vemos que a proporção de transexuais para a população é muito pequena e que a mídia quer nos impor uma pauta relativa a um grupo que é um grupo extremamente minoritário, que são nem 0,0 alguma coisa da população brasileira. Talvez, ao inventar essa estatística, os jornalistas da Veja se guiaram pelo seu meio, pelo Beautiful People de esquerda da Vila Madalena, lá em São Paulo, onde está aparecendo muitos transexuais. E na total falta de conhecimento da realidade brasileira, fizeram uma estatística vinculando seu meio ao restante da população brasileira. A reportagem da Veja é uma reportagem totalmente fajuta, totalmente mentirosa, que pega números e distorce, que inventa números a seu bel prazer e que usa de extremos para tentar convencer as pessoas que têm que aceitar, sem questionar, nada relativo à pauta do movimento LGBT, nada relativo à pauta dessa militância organizada. Um extremo que eles pegam é colocarem uma criança que aos 6 anos se diz transexual. Uma criança de 6 anos, que era um menino, virou uma menina, que os pais incentivaram a isso, que tem médicos que estão tratando dessa criança que acham que isso é normal, que isso é saudável. Olha, gente, basta ler o que escreve o doutor Paul McHuff, da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que é um estudioso desse tema, para a gente entender o que será feito do futuro desta criança. Estão destruindo a vida dessa criança, estão, em nome de uma ideologia, matando a natureza dessa criança e transformando essa criança num doido varrido. E outros casos mostrados na revista são todos nesse sentido, para mostrar que transexualidade não é doença, só pega um especialista que na verdade são médicos pagos a soldo do movimento LGBT, só pegam especialistas que são eles mesmos interessados pessoais na causa porque são pessoalmente militantes do movimento homossexual, do movimento transexual. E a reportagem, durante todo o seu texto, é uma reportagem que parece uma reportagem não saída da Veja, como nós a conhecíamos, mas saída de uma carta capital. É uma reportagem que chega a defender o Barroso, ministro do Supremo, aquele mesmo que era advogado do Cesare Battisti, aquele mesmo que é ligado ao MST, aquele mesmo que defende a legalização das drogas, de todas as drogas, como parâmetro, falando que um homem com seu pênis que vai no banheiro feminino e um segurança de um shopping o tira do banheiro feminino, este homem tem que ser indenizado por danos morais. Gente, quem devia ganhar danos morais são as mulheres que estão no shopping e são obrigadas a ver um traveco urinando perante a elas. Imagina o medo dessas mulheres de sofrerem um abuso sexual. É esse o padrão de loucura que nós chegamos. A grande mídia quer incentivar que você coloque a sua filha no mesmo banheiro que o marmanjo, que você coloque a sua mãe, já idosa, com dificuldade de locomoção, no mesmo banheiro que o marmanjo, e que você não questione se um desconhecido com roupa de mulher será capaz de estuprar a sua filha e a sua mãe. A revista Veja é criminosa, é picareta e não é por acaso que está perdendo tantos leitores, tantos assinantes, desde que adotou esse perfil de esquerda para sua redação. Esse André Petri, que é o atual diretor de redação da revista Veja, e que com ele a revista perdeu seus grandes nomes, inclusive no site, que agora está às moscas, perdeu uma Joyce Hasselman, um Felipe Moura Brasil, perdeu grandes nomes, ele optou para levar a Veja para a esquerda. A esquerda não vai aceitar a Veja no seu hall de leituras semanais, porque a Veja está muito associada com o antipetismo. E por outro lado, o leitor típico da Veja, o pai de família, de classe média, que sempre gostou de se informar pela Veja, vai abandonar a revista. A tendência da revista é o fim total. Cometeram um suicídio com essa noção editorial de levar a revista para a esquerda. Talvez estejam se guiando só pelo patrocínio das estatais, só pelo dinheiro vindo dos apaniguados do PT. Mas é muito estranho que a Veja tenha dado essa guinada para a esquerda. E é interessante nós notarmos que a Veja, originalmente, quando foi criada, lá no final dos anos 60, era uma revista com tendências esquerdistas. Tanto que o primeiro diretor de redação da Veja, se não me engano, foi o Mino Carta, que depois criou a Carta Capital, aquele que escreve Getúlio Vargas com LH. E depois, durante muitos anos, a Veja teve uma tendência à esquerda. Tanto que em 97 fizeram uma reportagem louvando Che Guevara. Só que aí veio o governo Lula e eles perceberam uma noção
de como ganhar dinheiro. Eles descobriram um filão editorial de leitores insatisfeitos com o PT, insatisfeitos com Lula, e resolveram dar uma guinada na revista. E foi o auge da revista. Foi aquele período que nós tínhamos um Diogo Mainardi, o Reinaldo Azevedo, antes dele ficar louco, antes dele se mostrar como um mero militante pago do PSDB, que escrevia boas reportagens, que realmente é um homem com boa escrita. E a Veja, em 2007, chegou até a se redimir. Fez uma grande reportagem de capa contra o Che Guevara. Em 2005, fizeram uma reportagem denunciando a ligação do PT com as Farc. Fizeram uma campanha pelo não ao plebiscito do desarmamento. Então, na primeira década do século XXI, muitas pessoas da minha idade, da minha geração, se formaram pela revista Veja. Só que a Veja, que antes formou muitas pessoas, se tornou irrelevante com a ascensão da internet, com as redes sociais. Quem precisa de uma Veja quando nós temos um Olavo de Carvalho? Quem precisa de uma Veja quando nós temos o maior analista político desse país, que se chama Alexandre Borges? Quem precisa de uma Veja quando nós temos na internet tantas formas de informação, tantas fontes de informação? Talvez por isso eles tenham optado por essa guinada à esquerda, no desespero de conseguir o apoio de estatais, de petistas, que mesmo com a queda da Dilma continuam aparelhando os fundos de investimento do governo nas comunicações para conseguirem se manter através de dinheiro público. É algo que eu não tenho dados, mas é algo a se investigar. E essa reportagem de capa da Veja é uma entre tantas reportagens criminosas que estão sendo feitas pela revista nesse período, através do senhor André Petri. Então, o que eu te digo, se você é assinante da Veja, virou assinante da Veja por causa do bom trabalho prestado pela revista na primeira década desse século, o tempo da Veja passou. Rasgue a sua assinatura. Não gaste dinheiro com isso. Pega esse dinheiro, vai comer um chicabom a cada domingo, vai tomar uma cervejinha com os amigos, comer um torresmo e cancele a assinatura da Veja. Vamos, todos nós que somos de direita, que somos conservadores, ou até mesmo os liberais com escrúpulos, vamos boicotar a revista Veja. Que a revista Veja hoje, para a Carta Capital, a única diferença são os erros de gramática que na Veja não tem. Fora isso, a linha editorial da Veja está um lixo, está mentirosa, está uma linha editorial totalmente enviesada, tentando fazer lavagem cerebral para a esquerda. Tanto que essa reportagem que eu citei dos transexuais, o tempo todo chama um homem que tem pênis que se veste de mulher de ela, fala que é a mulher trans. É uma reportagem tão mal escrita que chega uma senhora que não entende esses nomes, esses neologismos da militância gay, ela não consegue entender a reportagem, compreender o que está sendo dito, quando uma revista como a Veja deveria ser acessível a todos os seus leitores. Muito obrigado, grande abraço.